Nós estamos no segundo bloco do Educação Histórias que Ensinam, falando sobre as obras que marcaram as nossas vidas. Anderson, qual foi o livro que você escolheu? Eu trouxe um livro do Cacá Verá, que se chama As Fabulosas Fábulas de Iauareté. E é um livro que ele traz esse personagem, Iauareté, que é a representação da onça em diversas tribos, né? Principalmente do Parque do Xingu. Esse livro, o Cacá Verá, que é indígena, de origem tapuia, ele vai fazer um resgate dessas histórias que ele já ouvia desde quando ele era criança, mas ele vai buscar como os povos do Parque Nacional do Alto Xingu recontam algumas dessas histórias. Né? Ai, que delícia, que maravilha. O que você tem aí pra gente? Ele traz muitas histórias que falam de aventura, de amor, de morte, de coragem. Então, como a gente estava falando de filosofia agora nesse primeiro bloco, dá para fazer uma ponte incrível, né? Porque os indígenas, eles têm essa tradição, esse hábito, inclusive até hoje, né? De se reunir em volta de uma fogueira, contar as suas histórias, contar as histórias do seu povo. Algumas histórias são histórias que foram inventadas mesmo, né? São ficções riquíssimas e que trazem todo esse conteúdo, tudo isso que a gente estava falando agora, que é tão presente no nosso dia a dia, né? Trazem esse questionamento. E aí, na medida em que essas histórias elas são apresentadas, depois as pessoas elas podem conversar sobre isso. Qual foi o aspecto dessa história que te chamou a atenção? Por que esse aspecto te chamou a atenção? Muito da tradição oral. Então, muito né? da tradição oral. Esse é um livro, ele escreveu essas histórias, mas essas histórias elas existem primeiro na tradição oral, né? Depois que ele recolhe, faz uma coleta delas e traz para um livro. Mas... E o que é interessante, assim, que mostra toda a filosofia de vida das tribos indígenas, né? É uma forma de passar conhecimento também. Eu queria que você falou que são histórias bem curtas. Sim. Queria que você lesse o trecho de alguma para gente. Eu trouxe uma que eu gosto muito, que eu sempre conto para as crianças, os adolescentes, que é Iauareté e o Jabuti. Tava lá, o jabuti cutucando com uma vara de bambu uma jabuticabeira para colher alguns frutos para o seu almoço, quando sentiu um bafo faminto de onça no cangote. É isso aí, pode comer suas frutinhas aí, que eu gosto mesmo é de jabuti com gosto de jabuticaba. Um contador de história. Pois bem, o jabuti estava lá tão bem no seu almoço, agora se sentiu confrontado por uma onça prestes a devorá-lo. Mas como as tartarugas são rápidas, quer dizer, são bem lentas na hora de andar, mas rápidas na hora de pensar, ela logo fez um plano. E foi dizendo para a onça, olha, dona onça, a senhora não sabe, mas vai passar aqui na floresta o maior vendaval de todos os tempos, o maior vendaval de todos os séculos, o maior vendaval de todos os milênios. E se a gente ficar aqui, a gente vai ser arrastado por esse vento. A onça logo perguntou, e aí, o que a gente faz? Não vai dar tempo, disse o jabuti, a gente precisa fazer alguma coisa agora. E eu tive uma ideia brilhante. Se o senhor, dona onça, me amarrar naquela árvore, eu não vou ser arrastado pelo vento. É claro que a onça falou, mas se eu te amarro, quem é que vai me amarrar depois? Então me amarre o senhor, seu jabuti. E lá foi o jabuti amarrar a onça naquela árvore e, obviamente, conseguiu continuar lá o seu almoço de jabuticadas. Dizem que a onça está até hoje lá esperando o vento passar e ele nunca passa. Genial, genial. Muito bom, Quer dizer, muito inteligente. É do homem, né? Não importa se está numa tribo indígena, se está na cidade, é do homem refletir. A gente estava falando sobre isso, né? Descobrir saídas. Tem um texto maravilhoso que chama-se O Homem é o Ser que Pergunta. E assim, ele é bobo, ele é muito bobo. É aparentemente bobo sempre. O homem é o ser que pergunta. E por que pergunta? Porque quer saber. E por que ele quer saber? Porque ele tem necessidade de conhecer e dominar o espaço que ele vive. Né? Diferentemente dos animais, que os animais respondem aos estímulos, aos instintos, né? A gente vai tentar interpretar, construir situações, resolver problemas. Né? Dizem que o golfinho, eu não sei porque eu não sou estudiosa nisso, estou falando que eu ouvi, que o golfinho é o único animal fora a gente, né, que se ele se olhar no espelho, ele tem consciência dele, que ele está vendo ele. Porque a gente tem essa consciência de existência,
né? E por isso essas perguntas. Claro que o golfinho nos pergunta como a gente, tô falando alguma coisa nesse sentido. Não dele se sabemos, olhar né? Pode e até ver, ser que sim, a gente que não será? sabe. A gente não Ótimo. fala a língua dele. Eu já nadei com um golfinho, assim, naquelas viagens, assim, ai meu Deus, Eu é um também já bichinho nadei. muito encantador, Eles são né? muito inteligentes. São super encantadores. Eu nadei golfinho e nadei com o boto aqui também, no Amazonas. É incrível. incrível, né? E é Incrível. muito Eles se curioso. identificam com o ser humano de alguma forma. E aquele olhinho deles, assim, sei lá, meio loucura, mas assim... Porque eles a são gente- carnívoros, né? Por que eles não mordem a gente, como o tubarão faz? Sim. Eles têm algum reconhecimento, acho que é do nível da inteligência. Não, esse ser aí, eu posso me conectar. Tem uma coisa que vai além até da inteligência, que é afetiva. Tem uma relação que a gente nota afetiva. A gente acha o golfinho super simpático, não acha o tubarão simpático. Tem Né? razão. E o golfinho deve achar a gente simpático também, porque eles se aproximam, deixam a gente tocar. Não existem histórias muito de agressão, né? Tem também as pescas, né? Você ia falar. Não, ia dizer que é muito curioso como a gente às vezes precisa se distanciar da gente e encontrar nos animais determinadas respostas que a gente poderia pesquisar dentro da gente mesmo, que é ser humano. Eu acho- As fábulas estão aí para isso. A gente precisa sair, né, e criar personagens que são animais para responder determinadas perguntas que... Mas você sabe o que é louco? Porque isso é a criação. Mas na leitura, não é um processo de afastamento, é um processo de aproximação e orgulho. né, quando a gente está Né? lá na leitura, a gente se aproxima, né? Fala, Carla. Eu acho que a gente tem sempre que se afastar da gente mesmo, né? Para se perceber, né? E para se compreender. Eu saio de mim para eu poder fazer uma leitura do que eu sou. É complicado isso, né? Mas tem terapias que são terapias de Tem, espelhos, né? tem. Esses grupos, É tipo necessário a que você se desprenda do que você é, se coloque do avesso, para você se perceber efetivamente. É o chamado distanciamento, né? É o No teatro, no distanciamento, Brecht, é. né? Brecht faz Você isso. tem que sair para ver a situação de uma outra perspectiva, que de dentro você não consegue ver. Não vê. Engraçado, acabei de ter uma ideia agora, né? Porque depois dos 40, a gente tem que ir fazendo assim, né? E diz que a gente amadurece, né? A gente envelhece e amadurece. Então, Pode o olhar ser. mais maduro É um mais distante, é né? o mais É o mais distante. distante. Ó, maneiro. É o Vou mais anotar distante. esse negócio para não esquecer. Filósofo. Fernando escolheu um livro que fala sobre morte. Conta um pouquinho, Fernando. Qual Na verdade, livro? quando me falaram, escolhe um livro, eu não sabia que podiam ser vários, mas acabou que sendo um só também é bom. Eu pensei de cara na autora, mais do que no livro. Ela é a pessoa que, em termos de literatura, já muito cedo me impactou, a Lígia Bojunga Nunes. Eu comecei, não sei se pela Casa da Madrinha, que todos os livros dela falam muito de perda. Quase todos têm uma questão. Se não é uma perda pela morte, é uma perda pela separação. Esse, concretamente, é da morte, que eu escolhi a Corda Bamba, que eu acho que é um mais... A gente pensou em adolescente, é a faixa etária que a gente trabalha também na escola, de 11 a 15 anos. Então, já não é um livro para criança tão pequena, porque é um livro forte. A história... E tem identificação, porque eu fiz circo. Então, o tema central é a perda de uma menina que trabalhava no circo. Ela andava na corda bamba. Né? Olha. E essa metáfora da corda bamba como sendo a dificuldade do viver. Né? De você se equilibrar o tempo inteiro para sobreviver. Mas ela era literalmente equilibrista, filha de trapezistas. Você vai percebendo ao longo da trama que eles faleceram, mas que ela não tem a consciência disso. Ela sofreu meio que uma perda da memória. E essa personagem, a Maria, começa ela sendo levada para a casa da avó, que é muito rica, no Rio de Janeiro, vive bem, pelo visto da mãe dela, né? E adotou a menina. Os personagens do circo que vão levar uma mulher barbada e um engolidor de fogo. Então, já são personagens peculiares. Entre várias coisas que acontecem, até a tomada da consciência da perda dos pais pela morte no trapézio, que foi uma cena que ela vê no final, nessa coisa de olhar no espelho, tem uma passagem que ela se vê caminhando, tem toda uma... Ela é muito onírica, a Lígia, quando ela escreve, né? Ela projeta, ela sai da realidade, ela tem uma parte realista que ela te joga num mundo de sonhos. É cheio de metáforas, né? E fantasia, é um mundo fantástico, né? Nesse mundo fantástico ela é como se passasse um filme, que ninguém vê ela está dentro de um lugar, que é o circo, e ela está vendo os pais discutirem se eles vão ou não fazer o número sem rede. Os pais são trapezistas.
E o Foguinho, que é o engolidor de fogo, e a mulher barbada tentando convencer eles de não, mas a gente precisa do dinheiro, o dono do circo vai pagar o dobro, a gente está cheio de dívida, aquela história da realidade, você arriscando a pele e Demais. efetivamente ela vê eles morrendo, porque ela trabalha no circo, ela tinha visto ele morrer, dormiu durante dias e quando acordou não lembrava de nada. E uma das cenas que mais me marca, eu relendo agora, como eu indiquei, eu falei, vou dar uma olhada, ver se eu me lembro, né? Que faz tantos anos que eu li. Eu falei, tem que montar com os meus alunos, fazer uma peça com esse livro, porque é demais. Tem uma cena muito forte que a avó, que é muito rica, no aniversário dela, ela tem 2 Dobermans gigantes que ficam tomando conta da menina. A menina morre de medo dos cachorros, né? Ela não tem amigos, né? Ela é solitária naquela mansão. E o aniversário dela não tem ninguém, só tem os Dobermans. Uma mesa cheia de comida e o presente, que vem numa caixa enorme. Aí ela, bom, pode abrir o seu presente, a avó vai embora. Quando ela abre o presente, é uma velhinha dentro da caixa, uma contadora de histórias, que ela pegou na favela. Que presente ela comprou. delícia. Eu já ia falar delícia, aí você falou, ela comprou Ela a velhinha. comprou uma velhinha e o pagamento era, depois que você contar a história para minha neta, você pode comer até cansar. E aí é fortíssima a cena, porque ela fica, o que você quer que eu conte? Conta a sua história. A velha conta a história da vida dela, a menina fica estarrecida, porque é uma moradora de comunidade, uma senhora que na comunidade faz isso, conta a história para os mais novinhos. É uma senhora bem velhinha, quase não se aguenta. Agora eu já contei a história, eu quero saber como é que é comer até cansar, que ela nunca na vida ela começa a comer e morre na frente da menina. Tem uma cena de uma força, já tem a morte que ela está lidando. Sim. Ela ganha um presente que é um ser humano, você não compra um ser humano Sim, e dá para uma criança. claro. A avó fez isso, para fazer o nível da avó, né? Enfim, de E futilidade. é que a gente está chegando no finalzinho do programa e eu acho esse tema tão forte, Denso, tão importante, né? A gente cresce não sabendo lidar muito com a morte. A gente tem os modelos do nosso lado, que sempre a morte é uma coisa, né? Que para algumas tribos é motivo de alegria. Supernatural. Tem as festas, né? Festa, Pra celebrar o Exato. Qual que você acha que é a mensagem que foi para você? Porque, claro, que ela não é universal, ela é de acordo com os olhos que leem. Claro. Para você, o que foi? É isso que eu estava comentando. Não tem uma mensagem só, né? Nem para mim. Eu vejo muitas mensagens. A dificuldade de lidar com um assunto depende também da classe social. A gente estava conversando sobre isso. Em crianças que a gente lida na nossa escola, que são crianças de comunidade, eles têm uma maneira de ver a morte diferente da minha e da sua. Porque eles estão habituados a ver de perto, né? A morte sendo roubada, assim, assassinada na frente. Então, a forma deles lidarem com isso é muito mais até banal. É banalizado. A gente tem costume na nossa escola de sentar ou deitar no chão quando estão rolando os tiroteios, é uma coisa frequente. Então, isso, eles acordam, às vezes o despertador deles são tiros. Então, eles já falam disso brincando. Já é uma... Na nossa sociedade, a gente mistificou a morte. Não é nada legal. Nem a banalização, não, em absoluto. nem o terror. Mas o que eu ia comentar, né? Essa banalização leva à simplificação do tema também, porque a gente mistificou demais a morte em função das religiões. E isso é uma questão que eu filosofo muito com os meus alunos, né? Tem muitos religiosos, são as religiões neopentecostais que predominam, né? No cristianismo. E é uma religião herdada, eles não pensam sobre isso, eles só herdam. Gente, vezes. eu vou precisar cortar vocês, infelizmente. Eu quero agradecer muito a presença dos 3 aqui. Voltem sempre, parabéns pelo trabalho e muito sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até a próxima. Na floresta amazônica, o primeiro homem e a primeira mulher se encontraram. Era estranho o que eles tinham entre as pernas. Te cortaram? Perguntou o homem. Não, eu sempre fui assim, disse a mulher. E ele disse, não comas banana, não comas mandioca, não comas nenhuma fruta que se abra ao amadurecer. Eu te curarei. Um dia, esse homem veio saltando no meio da floresta. Dava saltos de euforia e gritava, encontrei, encontrei! E acabava de ver um macaco curando uma macaca na copa de uma árvore. E disse, é assim.
E era tanta formosura nesse abraço, tanta formosura que os sóis e os deuses morriam de vergonha. O amor de Eduardo Galeano.